Caros irmãos, queridas irmãs, neste domingo, dentro da oitava do Natal, a igreja celebra a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. O Natal não termina no dia 25. Nós temos uma oitava, assim como na Páscoa. Então, na verdade, o Natal não dura, o dia do Natal não dura 24 horas, mas dura 8 dias. Na liturgia da oitava, nós continuamos celebrando o dia do nascimento do Senhor, como se nós ainda estivéssemos lá no dia do Natal. A mesma coisa acontece na Páscoa. E nós temos ainda o tempo do Natal, que se prolonga por mais 1, 2 semanas depois da oitava, conforme o caso. E durante esse tempo do Natal, nós contemplamos, meditamos, rezamos as repercussões, as dimensões, as consequências do mistério da encarnação. O tempo do Natal termina com a festa do batismo do Senhor, ou seja, o tempo do Natal cobre aqueles 30 anos que Jesus viveu no escondimento, a vida oculta de Jesus, que é muito curioso, porque o Filho de Deus desceu do céu, se fez homem, veio morar entre nós, veio nos salvar, mas ele passa a maior parte da sua vida no escondimento. E nós quase não sabemos nada sobre essa vida oculta de Jesus. Esses 30 anos, a vida pública de Jesus, que começa com o batismo, durou apenas 3 anos, enquanto que a vida oculta durou 30 anos. Então, a maior parte da vida Jesus a passou ali em Nazaré, com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, vivendo uma vida de família, uma vida de trabalho, uma vida cotidiana, ordinária, e ali justamente santificando o trabalho, a vida de família, e nos ensinando que é aí que nós nos santificamos, sendo fiéis a Deus no pouco, fazendo tudo por amor a Ele, oferecendo tudo a Deus. Assim, na nossa vida cotidiana, é que nós vamos crescendo em santidade, em graça, na fidelidade a Deus, no dia a dia, nas pequenas coisas, como Jesus viveu, como Maria viveu, como São José viveu. Então, o tempo do Natal começa lá no dia 25, mas nós temos a oitava. Dentro da oitava do Natal, nós celebramos Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, São João Apóstolo, os santos inocentes. No domingo, dentro da da oitava do Natal, nós celebramos a festa da Sagrada Família. Dia 1º de janeiro, celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Domingo que vem, a Epifania, e depois, com a festa do batismo do Senhor, entramos no tempo comum. Então, o tempo do Natal engloba todos esses 30 anos da vida oculta de Jesus até o começo da sua vida pública. E um dos aspectos que a igreja nos faz meditar neste domingo é justamente esse, de que, ao se fazer homem, o Filho de Deus quis nascer de uma mulher e quis se fazer também família. E celebrar a Sagrada Família nos recorda a sacralidade da família, porque a família é uma instituição criada por Deus. A instituição familiar é divina. Não fomos nós que inventamos a família, não foram as sociedades que inventaram a família, mas foi Deus mesmo, quando Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança,
e estabelece essa relação de complementariedade que existe entre homem e mulher. Por isso, Deus cria o matrimônio, o casamento e, consequentemente, também a família. Por isso a família é sagrada, é uma instituição divina, é o santuário da vida. A finalidade da família é justamente gerar a vida. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, antes de o homem e a mulher serem uma só carne, o homem tem que deixar o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. Eles devem se tornar, em primeiro lugar, um só coração e uma só alma. Primeiro o matrimônio, primeiro o casamento, o compromisso de amor, de fidelidade. Depois então eles se unem. Um homem e uma mulher não podem ter acesso à intimidade um do outro antes de terem unido seus corações, as suas almas, e então eles se tornam uma só carne, se unem pelo ato conjugal e são capazes de gerar a vida. Por isso a igreja nos ensina que o matrimônio tem duas finalidades. O ato conjugal tem duas finalidades. A primeira delas é a função unitiva. O homem e a mulher se unem e constituem uma sociedade, uma comunidade, uma aliança. Então a primeira finalidade do matrimônio é a edificação mútua, é a santificação mútua, é o bem dos cônjuges, é o bem dos esposos. Por isso, lá no princípio, quando Deus criou o primeiro casal, Ele disse: crescei e multiplicai-vos. Então, primeiro vem o crescei. Eles se tornam um, eles se ajudam mutuamente, eles se santificam, eles se edificam mutuamente, procuram crescer em santidade, trilham juntos o caminho do céu, se ajudam. E daí vem a segunda finalidade do matrimônio, que é a procriação, gerar filhos para Deus, povoar o céu, que é também uma finalidade do matrimônio. E sem essas duas finalidades não há verdadeiro matrimônio. Por isso, no dia do casamento, o padre pergunta: estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Quem não quer ter filho não deve se casar, porque a procriação é uma das duas finalidades do matrimônio. Por isso a contracepção é um pecado grave. Claro que o casal não só pode, como deve exercer uma paternidade responsável, planejar o nascimento dos filhos, espaçar uma gravidez da outra, mas o ato conjugal sempre deve estar aberto à procriação, porque a finalidade é unitiva e procriativa. Sexo não é entretenimento, é missão. É missão. Foi para isso que Deus criou. Então, o casal, unido em santo matrimônio, se edifica, se santifica mutuamente e tem a missão de conduzir, gerar filhos para Deus, povoar o céu, educar os seus filhos para o céu. Essa é a missão daquele que se casa, que tem a vocação ao matrimônio. E foi Deus que criou essa realidade sagrada, divina, necessária, importante. Vejam que a família, ela tem um substrato biológico, mas ela também tem uma dimensão espiritual. Os animais se reproduzem, procriam, mas eles não constituem família. Os animais não constituem família, porque eles não têm alma espiritual, porque eles não são destinados à glória.
Eles não têm uma alma imortal destinada à eternidade com Deus para sempre, não. Então, a família tem uma dimensão espiritual. A paternidade, a maternidade tem um aspecto biológico, mas é também, sobretudo, espiritual. Tanto é que São José, nós sabemos, não era pai biológico de Jesus, porque a Virgem Maria concebeu por obra do Espírito Santo, mas ele era verdadeiramente pai, exerceu uma autêntica paternidade, pai adotivo de Jesus, nós dizemos. Só que é uma adoção ao contrário, né? Não foi São José que adotou Jesus, foi Jesus quem adotou José. Foi Deus quem o escolheu. Mas ele exercia uma verdadeira paternidade. O Evangelho de hoje diz: o pai e a mãe de Jesus ficavam admirados com as coisas que diziam a respeito do menino. Quando eles vão lá ao templo apresentar Jesus, conforme a lei de Moisés mandava. Então, é uma verdadeira paternidade que São José exerce. E que missão ele recebeu, né? Porque na Sagrada Família, embora se nós compararmos São José a qualquer outro santo, ele é mais santo, porque a gente sabe que existem diferentes graus de santidade. Então, nós, se estamos em estado de graça, nós batizados em estado de graça, somos santos, mas existem graus de santidade, porque a gente pode crescer na santidade, né? São José é mais santo do que qualquer outro santo, que a gente, São Pio de Pietrelcina, São José é mais santo. Santa Teresa d'Ávila, São José é mais santo. São Paulo Apóstolo, São José é mais santo. Agora, comparado a Jesus e a Maria, São José é menos santo, né? É o menos santo dos três. Jesus é o santo de Deus, a Virgem Imaculada, sua esposa. E, no entanto, ele está ali para cumprir o seu papel de chefe da Sagrada Família, guarda da Virgem Maria e do menino Jesus, protetor do tesouro mais precioso que Deus tem no mundo. E exerceu essa paternidade, assim como Maria exerceu a sua maternidade. Então, existe um aspecto espiritual aí. Os animais não constituem família, embora eles procriem, embora eles se reproduzam. Você pode ver que a vaca, quando está prenha e dá à luz, o bezerro nasce, dali 2 horas, 3 horas, o bezerro já está correndo no pasto. Uma criança leva pelo menos 1 ano aí para começar a andar, né? O bezerro precisa que a vaca dê leite para ele durante algumas semanas, alguns meses, mas logo ele começa a comer a grama no pasto e já não depende mais da vaca. Mas uma criança não, ela precisa ser alimentada durante muito tempo. Por quê? Porque nós temos uma alma que precisa se desenvolver, as nossas potencialidades. O ser humano não nasce pronto. O ser humano é uma tarefa. Nós vamos nos humanizando. Tanto é que, por exemplo, você vê uma pessoa lá na Cracolândia, por exemplo, toda suja, drogada, e você diz assim: meu Deus, mas que coisa desumana. Ou você vê alguém que comete um crime terrível, tortura alguém, mata alguém, você fala: que desumano isso. Porque de fato isso não é humano, é uma animalidade, é uma bestialidade. Nós podemos nos humanizar ou nos desumanizar. O ser humano tem que ser educado. Você não educa um cachorro. Você pode adestrar um cachorro, ensinar o cachorro: senta, deita, rola, né? Mas o ser humano você educa, você ensina a ser humano, a desenvolver as suas potencialidades, a ser virtuoso, conhecer a verdade, a amar. Por isso é que a criança precisa de uma família. Por isso é que a criança precisa de um pai e de uma mãe.
essa estrutura familiar que vai dar àquela criança condições de se desenvolver, não só fisicamente, mas espiritualmente, moralmente, como o menino Jesus, que o Evangelho diz aí, que ele crescia, o menino crescia e se fortalecia, ficava mais forte, cheio de sabedoria. Hoje a gente sabe, muitos casais não querem ter filhos, preferem ter pets, né? Então criam pets como filhos, mas tem o contrário também, tem gente que cria filho como pet, porque o pet é só você colocar comida, água, levar para passear, dar um brinquedinho para ele. Tem gente que cria filho do mesmo jeito, dá um celularzinho para ele se distrair, na hora de comer dá a comida. Mas educar uma criança não é a mesma coisa que criar um animal de estimação, né? Precisa educar, precisa ajudar a crescer, a amadurecer, a se tornar um adulto responsável, que tem autonomia, que é independente. Mas o que a gente vê hoje em dia é o contrário, né? Muitos pais criam os filhos para si, numa eterna dependência dos pais. Quando São José e Nossa Senhora hoje vão ao templo consagrar o menino Jesus para cumprir a lei, ou seja, para fazer a vontade de Deus, e essa é uma característica comum à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, todos os três eram obedientíssimos a Deus. Nós queremos viver conforme o projeto de Deus, fazer a vontade de Deus. Então Maria e José vão e apresentam, consagram o menino Jesus. O que significa? Esse menino não é nosso, ele não nos pertence, ele é de Deus. Esse ato de entrega, de desapego, os pais precisam aprender isso também. Você não cria o seu filho para você, um eterno dependente dos seus cuidados, porque tem muita gente hoje assim, muito adulto. O cara tem 18 anos, tira a carteira de motorista, dirige carro, não sabe fritar um ovo, não é capaz de lavar um copo dentro de casa. Aí depois o pai, a mãe, às vezes a esposa, né, vem reclamar com o padre. Ele tem 30 anos, está lá, não faz nada, não trabalha, não estuda, não ajuda. Já falei para muito pai e mãe aqui que veio me pedir conselho. O meu filho tem 40 anos, não sai de casa. Pois bota esse parasita para fora de casa. Você não tem um filho, você tem um parasita. Não é bonito ser inútil, ser um peso morto sobre a face da terra que não sabe fazer nada, né? Ou seja, a gente cria o filho para que ele amadureça, para que ele cresça e seja independente de mim, não precise de mim, não para que ele fique eternamente dependente. Depois casa, a mulher vira a mãe dele, né? Às vezes o adolescente vai lá tentar ajudar, fazer alguma coisa, aí a mãe fala assim, não, pode deixar que eu faço, porque você é muito devagar, eu faço mais rápido, você não sabe fazer. Mas a sua função não é fazer para ele, é ensinar ele a fazer. Depois vai morar sozinho, só sabe comer miojo e pipoca, né? Ou iFood. Então, isso é educação. Eu tenho que ensinar. O João de Barro, ele não precisa que alguém ensine ele a fazer o ninho dele de barro. O João de Barro, ele não faz faculdade de engenharia para aprender a fazer o ninho de barro, nem o castor para fazer a barragem, né? Eles já nascem sabendo, porque eles são animais, eles têm tudo isso inato. A gente não, nós temos potencialidades que precisam ser desenvolvidas, as coisas têm que ser ensinadas para nós, a gente tem que aprender a ser gente, a gente vira humano com a ajuda dos nossos pais, educadores que vão, né, nos educando. E não só nessas coisas básicas do dia a dia, mas sobretudo a educação para o céu, espiritual. Ensinar o meu filho a ser uma pessoa virtuosa, porque os pais hoje se preocupam assim: o meu filho vai estudar nas melhores escolas, porque daí ele vai poder ter uma boa faculdade, um bom diploma, para ter um bom emprego e ganhar dinheiro. É só isso, para ter conforto e bem-estar material. O meu filho é doutor, é PhD,
tem pós-doutorado. O meu filho é CEO de uma multinacional, ganha não sei quantos mil por mês. Pois é, mas é egoísta, é desonesto, não é generoso, não é compassivo, não tem virtude, não é temente a Deus. E aí Jesus diz assim para nós: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a própria vida? Aqui no mundo teve diploma, teve cargo, teve título, foi isso, foi aquilo, morreu, foi para o inferno, não adiantou nada. Está lá com diploma e tudo no inferno. Então a missão da família é: o casal vai se santificando mutuamente e santificando os filhos, sendo instrumento de santificação, e todos juntos vão caminhando para o céu, porque nós não fomos criados aqui para a terra, nós somos criados para o céu. Nós temos uma alma imortal, Deus nos criou para a eternidade. Então a Sagrada Família de Nazaré nos ensina isso. Olha, ser família, ser casado, é uma missão. É o propósito da nossa vida. Eu exerço a minha paternidade de outra maneira. Mas todo homem maduro, toda mulher madura, deve exercer alguma forma de maternidade ou de paternidade, mesmo que somente espiritual. Porque ser pai e ser mãe significa que eu já não vivo para mim mesmo. Por isso que muita gente hoje em dia não quer ter filho, porque quer continuar vivendo o resto da vida para si mesmo. Eu não quero ter dor de cabeça, né? Eu não quero me gastar, eu quero me poupar para mim mesmo, me guardar para mim mesmo. Um pensamento mesquinho, egoísta. Mas nós não estamos aqui nesse mundo para se guardar, para se poupar. Nós estamos aqui para se doar, né? A nossa vocação é amar, é servir, é doar a vida. Então ser pai e ser mãe, mesmo no caso do padre, por exemplo, paternidade espiritual, eu não vivo para mim, eu vivo para os outros, eu vivo para servir, para me gastar, para me doar. E certamente o melhor exemplo disso que nós temos é a Sagrada Família. As 3 pessoas mais santas que já andaram aqui sobre esta terra. A antífona da comunhão que nós vamos cantar hoje, tão bonita, que vem no missal, diz assim: o nosso Deus foi visto na terra e conviveu com os homens. Então, o próprio Deus viveu aqui entre nós e viveu uma vida de família igual a nossa, com problemas, com sofrimentos, com dificuldades. A Virgem Maria não foi poupada por Deus de sofrimentos, de angústias, de tristezas. São José também não. Imaginem só, São José era apaixonado por Nossa Senhora, amava Nossa Senhora profundamente. Imagina quando ele escutou Simeão dizendo assim: viu, uma espada vai atravessar a tua alma. Naquela hora, uma espada transpassou a alma de São José, né? Meu Deus, a minha Maria vai sofrer muito, e ela vai sofrer porque o meu filho vai morrer, né? Simeão está ali profetizando a morte de Cristo, e São José, coitado, escutando aquilo e pensando consigo: o meu filho, que eu amo tanto, que é filho de Deus, vai morrer. Por causa disso, a minha esposa, que eu amo tanto, vai sofrer muito, e eu nem vou estar lá. Claro, ele não sabia, né? Mas eu não vou estar lá para poder consolá-los. Então a Sagrada Família também não foi poupada dessas coisas, mas eram obedientíssimos a Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Então vamos pedir a Jesus, Maria e José que intercedam por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos casais, para nós vivermos este lindo projeto de Deus, que é ser família. A igreja é a família de Deus. A própria Trindade é família, a família eterna, da qual nós somos convidados a fazer parte. Então que intercedam por nós, Jesus, Maria e José, para que a nossa família seja do agrado de Deus, conforme o projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.